acordar. Daniel, conta aí nessa história como começou. Primeiro, acho que começou a tatuagem ou a cerveja? Não, Tatuagem, né? Tatuagem. Desde quando aí a tatuagem? Cara, tatuagem ela começou em 86, meu irmão fez uma tatu. Nossa, 86. Meu irmão se tatuou numa cidade vizinha. Uhum. E aí ele voltou pra casa e falou, não, vou fazer uma maquininha caseira. Na época não tinha internet, não tinha acesso a informação nenhuma. Era tudo mato. Aí desmontou um gravadorzinho, pegou o motor, fez uma maquininha caseira com lapiseira. E aí começou. E aí nessa época em 88 eu comecei a fazer as tatuagens de verão. Eu tinha 12 anos. 12 anos? 12. Nossa. Tatu de verão na época era feito com canetinha e passava laque de cabelo por cima pra fixar, durava 3, 5 dias, se a pessoa não ficasse lavando. Tipo aquelas de rena mais recentes, mas não tão... Era as tatu de verão na época. Aí meu irmão crer. começou fazendo tatu e eu comecei fazendo as tatu de verão. Aí fomos tipo, vamos correr atrás, vamos melhorar essa máquina. Pá. E a hora que ele largou a primeira maquininha, eu peguei. A de lapiseira. A de lapiseira. Aí ele fez uma máquina de bobina, ele foi no tatuador, viu como funcionava a máquina de bobina do tatuador que tinha tatuado ele na cidade vizinha. Chegou em casa, começou a fabricar uma máquina. Aí fabricou uma máquina de bobina caseira. E aí eu fiquei com a de motor. Aí evoluiu a máquina de bobina, eu peguei a outra de bobina. E aí fomos aprendendo meio que junto. Isso, eu comecei em 90 a tatuar, ele começou praticamente em 88. E nessa Com época não 14 tinha anos. Com 14. Aí não Nossa. tinha equipamento, Não tinha. Você queria comprar uma folha de desenho, você ia para São Paulo, pagar $1 no Xerox da folha de desenho, ou $25, $30, não lembro, um tubo de tinta que não tinha rótulo, você nem sabia que tinta que era. Que isso? Eu já vi, acho que parente, minha tia tem uma tatuagem que era de caneta que jogava e ficava com a... Sim, faz... Com a agulha? Uhum. Com caneta, jogava a tinta na caneta e jogava... Tinta de caneta Quanto e tempo com ela passou passo presa? você já faz uma tatu, mano. Eu fazia na escola. Pois ela nem foi presa, ela. Eu Nem fazia foi na presa, escola, cara. cara. Ela não. Pegava compasso, tinta de bique, pum, fazia. então. Quer uns pontinhos aí na boca? Bem isso! Que loucura! Metia o pontinho de tinta em todo mundo na escola. Mas e quem que foi o primeiro cobaia, Cara, cliente do teu irmão? Na verdade, meu irmão, quando ele fez a máquina, ele tatuou um irmão da minha irmã adotiva. A gente tem uma irmã adotiva e o irmão dela, eu deixei fazer uma tatu em mim. Aí fez uma. E aí, cara, começou a aparecer, porque numa cidade de 18 mil habitantes, você acha um louco ou outro que quer ter uma tatu, tá ligado? Aonde era e aí, isso? de Desculpa, graça, achei que era aqui em Lucélia, Londrina. Não, em Lucélia, interior de São Paulo. Nossa. Fica perto de Adamantina, Oswaldo Sei. Cruz, região de Prudente. Quantos mil habitantes deve ter Lucélia? Lucélia tem 18 hoje. Hoje? Hoje tem Naquela 18, mas época? não tinha mais, cara. Lucélia chegou a ter 25 mil e aí reduziu. Já saiu todo mundo. Hoje em dia é Falou, só tem um louco tatuando com penitenciária lapiseira que tem lá. E aí, cara, fomos aprendendo junto. Aí começamos a fabricar a máquina, depois que fez a primeira, começou a entender como funcionava, e aí começamos a fabricar a máquina. Mas depois de um certo tempo começou a entrar o mercado chinês, aí não compensa mais, dava muito trabalho. A gente fazia o chassi da máquina em fundição, fazia a primeira matriz à mão, depois mandava fundir, enrolava as bobinas à mão, tudo. Mas isso, quando a China começou a chegar a isso, quando? Quando você 2000? começou a ter acesso, não, antes disso. Antes? Na verdade, já tinha os importadores e aí você conseguia comprar no Brasil material mais barato. O cara que fabricava máquina profissional que no Brasil era o Mr. Hood, que era em Rio Claro, que era um dos, assim, acho que era na época um dos únicos fabricantes mesmo que tinha. Ele é um dos primeiros, assim. Eu tenho até hoje uma máquina, foi minha primeira máquina profissional que eu comprei, que não fui eu que fabriquei. Tá lá guardada. E aí depois que começou a facilitar a entrada de material da China, no caso, máquina mesmo, que tudo era produzido lá, aí eu falei, não compensa mais fazer, não, o negócio é comprar pronto. Vocês faziam pra vocês usar? Pra gente usar. Não revendiam essas... Chegamos a vender umas 2, 3 máquinas, mas não compensava, cara. O trabalho era muito árduo pra não, tipo... E nessa época não se ganhava dinheiro Não, fazendo isso. né? Era E muito outra, mal visto. A né, vantagem cara, é ainda, né? que... Preconceito e tal. A vantagem é que como a gente fabricou máquina, hoje em dia, qualquer modelo de máquina nova que eu compro hoje, Suíça, qualquer lugar do mundo, eu vou pegar e desmontar a máquina para entender o funcionamento, porque a hora que ela der problema, Você já sabe eu dou a mexer. manutenção.
professor Pardal então, desde sempre, né? Tanto é que aqui em Londrina... Isso que eu fiquei mais impressionado, a maioria né, dos tatuadores, quando tem BO em máquina de tatu, leva pra mim. É mesmo? Olha. Porque os caras sabem que eu já sei desmontar as minhas, aí o cara fala,